Senhor, faz-nos despertar, para que Cristo possamos louvar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Leitura do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos, e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado, e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste evangelho, queridos irmãos, Jesus, com esta parábola, vem contar e narrar a sua própria história, o que irá acontecer com ele. De modo especial, vamos meditar sobre este ponto, sobre a pedra que os pedreiros rejeitaram. A pedra angular, esta pedra fundamental, que aqui Jesus se refere que é a ele mesmo. Meus irmãos, a pedra fundamental é aquilo a qual uma construção está feita e, se tirar dessa pedra, a construção cai. E esta pedra é Jesus. Cristo é a pedra fundamental, a igreja é a pedra fundamental também da nossa vida. Mas esta pedra foi rejeitada pelos fariseus, pelo próprio povo de Jesus. E, meus irmãos, devemos entender o seguinte, que Jesus é esta pedra fundamental, que se aceita em nossa vida, se torna o sustento, aonde nos apoiamos. Porém, se a rejeitamos, queremos longe. Ou seja, se rejeitamos a Jesus, não queremos estar na presença dele, por mais que ele constantemente esteja conosco. Então, nos incomoda. Se rejeitamos a Jesus, esta pedra vira tropeço e não sustento. E é muito triste quando isso acontece. Vejam, os fariseus entendiam que era para eles o que Jesus estava falando, mas procuravam prendê-lo, porque não aceitavam, não reconheciam, não eram humildes, eram soberbos e não queriam sair da condição que estavam. Por isso, rejeitaram. Jesus foi rejeitado pelo seu próprio povo, o povo judeu. Tanto é que depois vamos ver São Paulo indo pregar aos gentios, aos pagãos, convertendo aos pagãos. Ele próprio, sendo pagão, se converteu. Então, neste sentido, Jesus fala dessa pedra angular que é ele mesmo, quer demonstrar aos fariseus isso. E eles entendem, mas não aceitam. Não aceitam a Jesus como essa pedra. E Jesus fala, o reino de Deus vai ser tirado de vós. Vai ser entregado a outros que vão produzir frutos, a outros povos,
Há outras pessoas que vão ver a mim, vão aceitar como pedra fundamental e vão se converter. Porque este é o fruto que Jesus fala. Este é o fruto que Jesus quer que seja produzido em nós, o da conversão. Nada mais do que isso. Então, é isso que Jesus, com este evangelho, nos quer dizer. Diz aos fariseus que este filho que foi mandado para que supostamente o respeitassem e o mataram é o próprio Cristo. E que a pedra que os pedreiros rejeitaram era angular, era fundamental, é o próprio Cristo. Vejam que já se aproxima, né? Os fariseus já estão vendo maneiras de prender, já estão maquinando suas façanhas contra Jesus. Se aproxima. Mas nós, meus irmãos, devemos ser firmes e devemos aceitar a Jesus como essa pedra fundamental, para que possamos produzir frutos de conversão. Possamos refletir nesse dia, meus irmãos, que lugar ocupa Jesus em minha vida? Ele é essa pedra fundamental, como Jesus quer que seja? Ou é uma pedra de tropeço, como foi para os fariseus? Possamos não imitar este comportamento dos fariseus, dos mestres da lei, mas sermos humildes, reconhecer a nossa condição humilde e aceitar Jesus como nossa pedra fundamental, que sem ela, sem essa pedra, sem Jesus, nada se mantém de pé. Possamos refletir sobre isso neste dia, meus irmãos. Possamos aceitar Jesus em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santo Alberto Hurtado, para que sejamos um fogo que acende outros fogos. Amém.